Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez agradecendo os presentes, agradecendo o pessoal online. A Comissão de Saúde vem proporcionando mais uma vez uma interface com as comissões do CRA e hoje nós vamos falar sobre marketing em saúde. Um tema importante para ser debatido, um tema importante para os gestores, para entender essa área tão estratégica dentro da organização, seja ela pública ou privada, de acordo com a sua característica. Hoje nós teremos o administrador Firmino, que é componente da Comissão de Marketing do CRA, e o jornalista Marcos Araújo, que já me acompanhou há um tempo numa unidade hospitalar e ele vem mais na prática do marketing dentro das unidades de saúde. Eu desejo a vocês assim, bastante sucesso e é um talk show muito esperado por mim, porque eu acredito que a Comissão de Saúde ela vem fazendo essa interface dentro das atividades e dos assuntos muito importantes para todo gestor hospitalar. Tá? Muito obrigada e eu gostaria de convidar o administrador Firmino para começar a sua apresentação, depois o Marcos e depois a Érica vai fazer o talk show com perguntas relevantes à apresentação. Obrigada a todas. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Aos presentes, aos amigos virtuais, né, que estão no Facebook, que estão online no site do CRA, falar sobre marketing na saúde ou marketing de saúde é algo bastante, vamos dizer assim, desafiador. A saúde que a gente precisa, vive dentro de nós durante a nossa vida inteira e trazer algumas reflexões, principalmente em cima desse assunto. Quero saudar o meu amigo palestrante também, que a gente tenha sucesso, né? Que a gente consiga, ou pelo menos estamos prontos, montados, né? Planejados para que tenhamos um bom evento. Deixando claro também, ressaltando que quem está no Facebook, quem está online, pode mandar perguntas que logo depois das duas apresentações nós vamos responder, não só as perguntas internas, como também as que vierem virtualmente. Marketing, né? O que é marketing? Palavra usada, ouvida, e as pessoas fazem uma pequena confusão. Pensam que marketing está ligado principalmente à propaganda. Marketing é propaganda. Não é, gente. Tá? O pessoal que estuda, né, sabe que marketing ele vai desde uma ideia, alguém tem uma ideia, desenvolve essa ideia, sai um produto ou um serviço, oferece propaganda, preço, vai, até que isso se modifique, que é o pós-venda, que pode ser modificada a ideia ou então aquele se perpetuar. Isso é o marketing. Então, se a gente trouxer uma definição melhor, marketing é uma função organizacional. O marketing pertence à organização. Se estamos falando de saúde, pertence à organização de saúde, das diversas organizações de saúde, que não existe só uma. E conjunto de processos que envolve criação, comunicação, entrega de valor para os clientes. Palavrinha mágica que vira e mexe, conforme a gente for falando, vamos tratar desse assunto, né? Principalmente na saúde, essa palavra cliente, ela tem diversas conotações, diversos entendimentos e por aí vai. Bem como a administração de relacionamento com eles. O relacionamento na saúde. Como é que dentro da saúde existe isso? Com quem se relaciona? Quem é o cliente direto? São algumas explicações que vão norteando os nossos pensamentos. E de modo que beneficie a organização, obviamente, tem que beneficiar a organização, por quê? Vivemos num regime capitalista e a parte monetária se faz presente. Senão a organização não sobrevive. E a outra parte é seu público interessado. Eu já mudei a palavra, viu?
o cliente já virou público interessado. E a gente vai mudar essa palavra muitas vezes. Também é uma atividade destinada a assegurar o adequado relacionamento da organização em si com os diferentes atores com que interage, especialmente com seus clientes. Ora, o que nós temos em cima disso? O marketing ele é tanto interno como externo. E se nós estamos falando de organização de saúde, nós temos um forte componente que é o marketing interno. Se nós imaginarmos vamos trazer um exemplo aqui, um hospital, onde não exista um marketing voltado para os seus empregados, para os seus colaboradores, como é que essas pessoas vão se motivar a atender? Como é que uma enfermeira que tem que fazer algum procedimento, e aí eu não me arrisco em falar procedimento, que eu posso falar errado, eu não sou profissional da área, vai se motivar em tratar o outro ser humano se ela não tiver com uma motivação boa? Como é que a gente consegue motivar, assim, no primeiro momento que você chega numa saúde, independente se é hospital, se é clínica, independente do que é, alguém te atende. Às vezes o próprio médico. Como é que rola esse relacionamento? Como é que fica esse relacionamento? Então, há necessidade de se fazer um marketing interno para contratar. Então, a gente já começa com o marketing interno contratando. Hoje, as partes sociais, né? As pessoas que querem buscar emprego, as pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, elas usam as redes sociais. Imediatamente que vê que é uma área de saúde, o que ela faz? Ela vai buscar na internet informações ou já ouviu falar sobre aquela instituição e já tem um preconceito formado, que pode ser um preconceito positivo, pô, legal, abriu vaga, vou lá, ou um preconceito negativo, não, nessa eu não passo nem na porta. É a parte que a gente tem que pensar de contratação. Motivação, que eu falei, com o intuito de atendimento dos clientes e a imagem da organização percebida por esse público. Outra palavra bonita que eu acho, né? Cliente e imagem. Atender o cliente, quando a gente fala de saúde, é extremamente importante. Mas nós temos que ter um outro foco, que é a imagem que essa organização passa para o público. Se é uma organização que tem uma imagem positiva, ela sobrevive no mercado, ela tem procura, e quando a gente fala em procura em saúde, vem logo uma parte que não é tão positiva, chamada filas, né? Marcações que são adiadas cada vez mais, ou então eu espero isso tudo porque é ali que eu vou querer me tratar, que são chamadas lugares de primeiro mundo, como se fala. A outra parte são os clientes, que é o marketing externo, que é aquele marketing feito para o público, pessoas que não estão dentro da organização, que ações voltadas para as pessoas externas, só que ele vai para o cliente, vai para o fornecedor. Eu estou começando a abrir o leque. O marketing, ele também é válido para o fornecedor. Quantas vezes a gente já esteve num consultório médico e aparece aquela famosa figura, né? Representante comercial, com uma bela mala, e você já está ali esperando algum tempo, ele passa à tua frente. Quem é aquela pessoa? Aquela pessoa nada mais é que um fornecedor. Tá? A mídia, essa então é forte na nossa área de saúde aqui no nosso país, no nosso estado, né? Vamos fechar no estado. Ele é muito forte, a mídia, porque se você assistir os jornais, tá, da televisão, eles pegam a saúde forte, negativamente falando. Tá? Eu, particularmente, tenho uma filha, ela não trabalha direto na área de saúde, ela trabalha na área de bioquímica, e o que ela me conta de descobertas, ou mesmo manda, tá, de invenções, de avanços tecnológicos, são fenomenais, mas a mídia não traz isso. A mídia vive, tá? É a parte do marketing da mídia, não vamos entrar nele, mas o que a mídia faz? Ela, para ganhar público, ela vai pela parte negativa, não positiva. E é essa imagem que fica para nós. Concorrente. Tá aí os planos de saúde.
Os planos de saúde, eles sobrevivem um fazendo concorrência com o outro. Que existem os planos de saúde que eu costumo chamar de planos de saúde mesmo, mas temos os planos de saúde aliados a bancos. E eles, é uma guerra boa, né? Eles vivem um buscando o outro. E agora começa os planos de saúde chamados, entre aspas, populares também. É um mercado violento, tá? E governo e comunidade, porque nós temos um governo atuando na saúde também. E o governo também faz a sua mídia externa, diferente dos exemplos que eu já trouxe, mas o governo também faz o seu marketing externo. E necessita fazer o marketing externo para uma sobrevivência de 4 em 4 anos. É por aí que a gente enxerga isso. E a gente chega e tem existem duas metodologias que a gente fala no marketing. A primeira metodologia é do Kotler, que ele fala que o mix de marketing são 4 P's. É o produto, saúde, é o preço. Quanto custa essa saúde? É o ponto onde eu vou colocar a clínica, o meu consultório, o meu hospital e quais são as promoções. Hoje que eu estou falando é uma história, tá? Não é uma verdade, já claro. É uma promoção, eu inventei lá que o meu plano de saúde maior de 80 anos não paga. Mas ele tem que vir acompanhado dos avós, tá? São os 4 P's. Só que tem um outro lado. A população, esses 4 P's vão te determinar o teu marketing e onde você vai colocar o teu negócio chamado saúde. Mas tem o outro lado, essa saúde tem que ter qualidade. Porque se ela não tiver qualidade, ela não sobreviver. Quase não sai, gente. Ficou engasgado. E o que é a qualidade? A qualidade é uma palavrinha muito usada, né? Não, porque eu gosto de qualidade, não, eu quero qualidade. Só que qualidade, no fundo, ela precisa ter 5 elementos. Um é a qualidade que está ali naquele produto. Você enxergou a qualidade. Você vê a qualidade. Um exemplo fora da saúde é a qualidade desse microfone. A qualidade dele é fazer o som sair. Qualidade intrínseca. A outra parte é o custo. Quanto custa um atendimento na saúde que você está? Independente, que pode ser a aplicação de uma injeção, pode ser uma quimioterapia, como uma operação robotizada, vamos chamar assim, se eu estiver errado, desculpe o pessoal da saúde, mas que eu uso de robôs de altíssima tecnologia. Qual o custo disso? Quem pode pagar, né? Mas, se a pessoa puder pagar, tem que ter qualidade. Mas também tem o outro lado, a moral. As pessoas que estão naquele atendimento, que estão naquele processo, que estão naquele marketing, que estão naquele produto chamado saúde, qual é a moral? Estão motivados? Tá? Eles praticam aquilo dentro de uma ética. A gente fala de ética, não vamos entrar no assunto, a gente entra em licitações, né? Não é o assunto de hoje. A outra parte é o atendimento, gente. A qualidade de atendimento. Essa aí a gente segura, né? Eu chego qualquer lugar e quem me atende? O primeiro momento, tá? Vamos chamar de recepcionista, pode ter outro nome, mas ela está ali para me atender, ela está ali para me atender um telefone, ela está ali para me atender um telefone e passar a carteirinha do plano e preencher as guias. Em quanto tempo ela vai olhar para mim? E se for uma pessoa que tem um tempo disponível, está só ali para me atender, ela pode estar no WhatsApp. E quanto tempo ela deixa de olhar o celular e vai olhar para o meu olho? E a outra parte a gente chama segurança, né? A segurança onde você está, onde você não está. E no momento que a gente mistura o mix, né, do Kotler, produto, preço, ponto, promoção com qualidade, custo, atendimento, segurança, não sei o que sai do outro lado? O atendimento. Saúde é atendimento.
Saúde, ela é a parte onde a pessoa que está necessitando desse serviço, tá? É um produto, mas no fundo é uma prestação de serviço, ela quer um atendimento. Atendimento esse também muito voltado para a imagem de quem está fazendo isso. Se a gente fala de atendimento, a gente abre aquilo que eu falei lá. O atendimento a quem? Cliente, pacientes, usuários. Tem um monte de... Eu usei uma terminologia lá atrás que eu já esqueci qual foi que eu usei. O cliente em si na saúde ele tem diversos nomes. Mas quem são eles? O cliente é o paciente que está internado num quarto de hospital ou o cliente é o parente que está junto com aquele paciente no quarto? A quem a gente tem que atender? O cliente é o filho de 2 meses que teve uma doença e está precisando ser tratado no médico, pode ser uma doença comum, uma revisão de nascimento, no 2º mês, vai lá no pediatra. É essa criança ou é a mãe que está carregando? Ou é o pai que está lá estacionando o carro, preocupado porque a criança que a mãe levou está com uma tosse? É muito difícil, gente, na área da saúde, você definir cliente. Por quê? O que o cliente quer? Ele quer um sonho realizado. Nada além disso. Então, quando a gente fala de saúde, são realizar os sonhos dos clientes. Tá? E você saber exatamente como é que você realiza um sonho do cliente. É fazendo com que as necessidades dele sejam atendidas. E quando a gente pensa que nós estamos num mundo extremamente virtual, essas necessidades não se acabam quando acaba o atendimento. Eu tenho um exemplo próprio meu da semana passada. Um esporão no pé, fui numa clínica ortopédica, fui atendido e fui para casa. Ninguém me contatou, ninguém falou comigo, mas está lá, escrito, digitalizado, no computador, que eu estive, que eu estava com esporão, que me foi passar no remédio. Só que esse remédio me deu uma reação secundária. Eu misturei com uma comida, que eu adoro, eu não vou entrar nos detalhes que não vai ficar bom, né? Mas quarta para quinta eu passei muito mal. Esse médico não sabe disso. A clínica não sabe disso. O plano de saúde não sabe disso. E quem foi afetado por isso? Eu. A minha esposa, que ficou acordada a noite inteira, limpando o que eu desarrumava. A minha cunhada, que mora comigo. O meu filho, que está em São Paulo, que ficou sabendo. Olha quantos clientes avançados nisso aí. E a saúde está lá. Aonde eu fui ser tratado, continua lá. E olha que é um lugar, não vou falar nome, eu não falo nome de nada, até por uma questão muito ética, muito bem conceituado no mercado. E nós temos aí, a gente abre o leque da saúde para que a gente consiga entender como é que é esse atendimento. Nós temos a saúde pública, que são a federal, a estadual e a municipal. Cada um com seu item de atendimento. Qual é o ponto que eles escolhem, né? Volta lá nos 4P. É um ponto onde a população passa e vê. E aqui tem um hospital. Legal, bonito, né? UPA, legal, bonito. Mas tem outro lado do atendimento que não acontece direito. Mas não acontece porque o que é noticiado é que não acontece. Desculpe, mas os meus exemplos são meus. Eu uso um aparelho auditivo, gente. Tá? Onde eu consegui esse aparelho auditivo? Numa saúde pública. Através de um centro médico de saúde da prefeitura, que fui encaminhado para uma clínica que já é padrão em Quintino. 4 meses depois eu estava com o meu aparelho. Usei peixada? Não, não usei. Funciona, funciona. Só que a mídia não deixa funcionar, por quê? Existem muitas coisas falando o contrário. São os atendimentos, tá? A outra parte, a gente entra na saúde privada, que nós temos os grandes hospitais. Mas como é que é o atendimento no hospital? Quem já se internou sabe, legal. Você fica internado, vai passar uma noite,
E se você der sorte de ficar perto do balcão, sorte ou azar, não sei bem qual é a palavra, do balcão onde o pessoal de plantão fica, você não dorme. Porque para ele isso é de dia. Só que o paciente, vamos chamar assim, né, o doente está dormindo, está sedado. E o acompanhante? É uma maior barulheira. A outra parte que nós temos são as clínicas também. Tá? E o interessante que a gente faz nessas clínicas, consultórios, tudo, é que a gente reclama do atendimento na saúde pública. Mas, se você for procurar um atendimento médico hoje que você precisa fazer, você não acha um consultório liberado. E o interessante, quando você encontra aquele médico que você encontrou, não digo todos, né, mas a maioria, marca consulta de 15 em 15 minutos ou de 20 em 20 minutos. Só que ele não atende nesse tempo. Aí o que acontece é uma espera de 2, 3 horas. Mas quem paga é a saúde pública, né? E nós temos os nossos planos. A gente está falando de marketing, tá? Vamos falar de plano, marketing, planos de saúde, vamos dizer assim. É muito legal o plano de saúde. É muito bom nós estarmos vivendo na era 4.0, da era do digital, das inteligências artificiais, né? Que o robô vai fazer tudo. Isso é uma beleza. Só que a gestão, e aí entra a parte do administrador, aí entra a nossa profissão. A gestão, a administração tem que se modernizar, tem que entender isso. Eu tenho um plano de saúde tem mais de 20 anos esse plano. Esse plano nunca me procurou. Esse plano sabe exatamente, tá? É um plano aqui do CRA, e na hora de fazer os aumentos, né, que é um plano coletivo, eu já vi que o CRA recebe uma listagem de todo mundo que faz parte desse plano com os valores para poder fazer o reajuste. Então ele sabe muito bem por onde eu andei. Eu tenho 68 anos. 68 anos, eu estou numa população de risco e tem de fazer os seus periódicos, vamos chamar assim. Não mandam. E por não mandar, o que acontece? Fácil. Eu não faço corretivo. Eles gastam dinheiro aonde? Nos dois. Então, pessoal, é em cima disso aí, tá? Que eu tinha para trazer para vocês. É essa visão de marketing, tá? A visão que o atendimento é fundamental, a imagem, tá? Não adianta gastar um monte de dinheiro em propaganda e se daqui a pouco você passa na frente do hospital, está acontecendo, desculpe, são fatos que aconteceram aí, desastres enormes, né? Com pacientes sendo atendidos na rua e morrendo. Faltou administrador ali. Faltou administrador para fazer a gestão daqueles hospitais para que aquilo não acontecesse. Então, agradecer, estou disponível para perguntas e passo para você, meu amigo. Tá ok? Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Firmino. Agora a gente vai ouvir Marcos Araújo, ele é jornalista, está na ANS, né? A Agência Nacional de Suplementar. Vamos... Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a importância, né, da comunicação, do marketing dentro da área da saúde. Isso. Eu sou jornalista, né, sou mestre em Ciências de Saúde pela Fiocruz e especialista em Gestão Estratégica de Marketing. Aqui são algumas empresas que eu já trabalhei, né, algumas de varejo, outras ligadas a autarquias, conselhos, saúde pública e suplementar também. Antes de tudo, eu queria fazer uma reflexão, né, antes da gente começar, o que acontecia no mundo há 30 anos atrás. Para vocês lembrar um pouquinho, né? Era lançado aqui o Cruzado Novo, houve aquele acidente, terrível acidente com Batomushi, né? Todo mundo deve lembrar. O presidente Zé Sarney assinava a lei do divórcio, parece uma coisa tão antiga, né? Fernando Collor era eleito presidente. Emerson Fittipaldi ganhava a Fórmula Indy. E ali numa foto, eu acho que hoje ele não posaria com essa foto ali com milhões de cédulas. Hoje seria politicamente incorreto, né?
Palmas, no Tocantins, era fundada. Que essa imagem que ficou um ícone, né, da Praça Celestial na China, da manifestação daquele estudante na frente dos tanques impedindo. Queda do Muro de Berlim. Perdíamos Salvador Dalí, Luiz Gonzaga, Dina Sfat, Raul Seixas, Nara Leão. Esse filme ganharam o Oscar, né, conduzindo Miss Daisy. Mas a gente se divertia, né, com A Pequena Sereia, Sociedade dos Poetas Mortos, Batman. Marisa Monte gravava o seu primeiro disco. Terminava a novela Vale Tudo, né? Me lembra daquela Odete Roitman. Iniciava aquela novela O Que Rei Sou Eu, sempre recheada de críticas, né? Tanto uma novela quanto a outra. Guns N' Roses faziam sucesso, eles tinham acabado de lançar o primeiro disco. Madonna fazia muito sucesso, estava no auge da carreira. Legião Urbana também, né? No auge da carreira. Cazuza, já num estado muito mal por conta da AIDS, né, lançava o seu último disco. E hoje? Nós conseguiríamos resumir 2019? Esses foram os principais pontos de que aconteceu em 2018 e a gente fez isso aqui em 2 minutos. Hoje a gente conseguiria fazer isso? Provavelmente não, né? Então isso é para mostrar para vocês o quanto que hoje a comunicação e as ações que acontecem no nosso dia a dia são absurdamente incontroláveis, né? A gente não consegue nem mensurar mais o que acontece na nossa vida. E aí eu coloco essa reflexão. Já perceberam que o marketing vem se transformando ao longo dos anos? Se afastando daquela ideia de publicidade invasiva, né, que a gente tinha antigamente, que aparecia independente da vontade do consumidor. Essa imagem aqui, né? Quem é que hoje senta em frente à TV para assistir uma novela, para assistir... Eu lembro que antigamente a gente, quando ia sair, falava assim, não vamos sair agora não, vamos esperar aqui que vai passar um filme super legal na televisão depois da novela das 8, que começava às 8. E aí tinha o Supercine, às vezes era um filme super legal e todo mundo, a família se reunia para assistir esse filme. Gente, hoje ninguém faz isso. Ninguém mais faz isso, né? Hoje em dia tem todos os canais de streaming, a gente pode baixar a hora que quiser, tem a Netflix, e a gente ouve, para e continua quando a gente bem entende, né? Então os próprios veículos de comunicação tiveram que se reinventar para poder se adequar a essa realidade. Quem é que lembra desses materiais, né? Muitos desses materiais existem até hoje, né? O vinil, por exemplo, está voltando aí com força total. Mas tem o CD, aquele pager ali, gente, isso aqui. Os médicos usavam muito isso, né? Não serve para nada, não servia, era uma coisa absurda. As pessoas mandavam uma mensagem só para dizer que chegou, não chegou, liga para mim e tal. Olha só, que coisa mais louca, né? O disquete, a fita, cassete, né? As fitas VHS, a gente ouvia a música nisso aqui, nesse iPod, né? A gente ouvia, cabia 12 músicas ali, olha só que hoje a gente tem, você ouve milhares de músicas, né, no Spotify, quantas músicas você quiser, você paga uma mensalidade ou não, tem a versão gratuita, mas antigamente a gente usava esse aparelhinho da Apple, né? Então, assim, olha quantas coisas existiam e que hoje já não existem mais ou existem de uma forma diferente. O telefone, ele continua existindo. Ele não deixou de existir. A gente usa o telefone. Só que hoje a gente tem este aparelho, né, que serve para tudo. Aqui é um celular que a gente até a gente brinca, né, porque quando ligam para a gente até se assusta. Quem é que está ligando para a gente, né? Porque hoje o telefone até fala, né? Mas hoje todo mundo faz tudo no aparelho celular. É o computador, você ouve música, você manda fotos, você manda e-mail, você escreve artigos, todos através do celular.
o aparelho, o telefone, ele não deixou de existir. Só que o que a gente chama na imprensa, na mídia, né, é que ele hoje faz parte de um processo de transmídia. Né? Existe a mídia tradicional, o cross-mídia, e a gente está num patamar hoje que se chama transmídia. O que seria esse transmídia? No multimídia, né, a gente passava de para, assim, o que eu estou fazendo aqui, né, é um evento multimídia. Não somente, porque se ele está sendo transmitido para fora, ele já é um evento de cross-mídia. Só que quando a gente pega todos esses elementos e constitui uma nova forma, por exemplo, se eu pego um livro, esse livro eu também faço um CD e eu faço um filme dele, eu estou fazendo dessa mídia uma transmídia. Um se fala com o outro. Vocês lembram da ouvidoria, né? Antigamente, quando as pessoas queriam fazer alguma reclamação, as pessoas faziam uma reclamação por escrito ou ligavam para a ouvidoria. O que acontecia depois disso? Isso ficava sendo resolvido ali internamente, né? Eu lembro, teve um case, inclusive, da TAM. A TAM foi uma das primeiras empresas que começou a trabalhar muito bem essa questão de ouvidoria. E o comandante, na época, o comandante Rolim, né, que falecido comandante, ele mesmo respondia as demandas da ouvidoria. E as pessoas se sentiam super, né? Nossa, o comandante, o dono da TAM respondeu a mim. Isso fazia toda a diferença. Porque antigamente as pessoas diziam, eu não vou fazer a reclamação não, porque isso não chega a lugar nenhum. Então, o cliente, ele só era ouvido pela própria empresa. Hoje já não é mais assim. Uma reclamação é ouvida hoje por milhões de pessoas dentro das próprias redes sociais. Se alguém hoje quer reclamar, ela quase nem vai usar a ouvidoria. Ela vai lá no Facebook da empresa, na rede social, e mete o malho, esculacha. Por quê? Ela sabe que ali ela não vai atingir a uma pessoa, ela vai atingir a milhões de pessoas ao mesmo tempo. E aí eu falo muito dessa questão que é a importância do planejamento estratégico. Né? Por que a gente bate muito nessa questão? O planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão, só que dentro da área de saúde, as pessoas não estão muito acostumadas a trabalhar com gestão, de fazer planejamento estratégico. Pode parecer uma coisa assim muito chata, né, a princípio, mas depois eu tenho várias experiências de várias empresas que eu já passei e geralmente causavam um rebuliço. Essa coisa, fazer planejamento é um saco e não sei o quê. Mas depois que as pessoas se acostumavam e embutiam isso dentro da cultura organizacional, as pessoas já esperavam pelo planejamento. As pessoas queriam participar, porque achavam que aquilo era interessante e a gente saía dali com resultados e fazia com que a gente tivesse um norte. Todas as pessoas que ali estavam, e eram várias áreas, tinha a área de enfermagem, da área de comunicação, a área da administração, da direção, da governança, todas elas participavam e a gente tinha ali metas estabelecidas para a gente desenvolver ao longo do ano, e essas metas depois eram realinhadas. De 3 em 3 meses a gente sentava para ver se aquilo estava realmente sendo feito. Então, assim, isso é muito... Mas por que isso não dá muito certo na saúde? Porque o médico, na verdade, ele não está muito preocupado com isso, né? Ele quer atender o paciente, mas a área de gestão, geralmente, ele deixa para as outras pessoas resolverem. Por isso que é muito importante a gente trazer esse profissional para dentro do planejamento. É muito importante a gente trazer o corpo de enfermagem, trazer os médicos para discutirem isso, para que eles tenham ideia de como que acontece dentro de um planejamento, para que eles possam desenvolver isso. Marketing em saúde não é só anúncio. É estratégia. E aí, assim, qualquer profissional da área de marketing deve ter em mente que para captar a atenção do seu público é preciso investir em estratégias. Isso aqui é muito importante, porque as pessoas não têm ideia de que precisa investir nessas estratégias. E aí que propicia participação, como eu falei, né? Tem que ter a participação de todos. E a gente precisa definir
uma coisa que é muito importante e que hoje já está sendo discutido muito em rede social, que é a persona. Quem é essa pessoa que a gente quer atingir? Né? Dentro das redes sociais, a gente consegue até fazer isso com mais tranquilidade, mas a gente precisa estar em mente para ver quem a gente quer atingir, qual é o nosso público. Então, aí eu falo, quando o cliente, né, ele busca um hospital, um paciente busca um hospital, ele não está esperando para resolver o problema da saúde, é muito mais do que isso. Um cliente satisfeito não retorna e acaba procurando um outro concorrente. Essa aqui é uma frase do Sam Walton, que é fundador da Walmart. Ele diz, né, que o cliente tem o poder de demitir todos os funcionários de uma empresa, do operário ao diretor, simplesmente optando por não comprar mais os produtos. E isso a gente vê exatamente na nossa atualidade. As pessoas reclamam nas redes sociais, isso pode detonar com a imagem da empresa em 1 minuto. A gente demora para construir a imagem, né? Mas é muito fácil derrubar depois. Essa matéria saiu ontem, inclusive eu peguei essa matéria aqui que eu achei interessante no exame. Insatisfação com a saúde abre espaço para as health techs no Brasil, que são empresas que são ligadas na área de tecnologia e saúde. Mas por quê? Olha o nicho aqui que está sendo descoberto. Por que hoje essas empresas que em 5 anos quase que triplicaram? Porque elas estão pegando todas as informações da área de saúde e gestão aliadas à tecnologia, aquilo que eu estava falando lá. Há 30 anos atrás isso não existia. Então a gente tem que captar todas as informações voltadas à área de tecnologia para alinhar e está tudo junto, é tudo fazer parte do mesmo grupo. O paciente ele ganha cada vez mais o status de cliente. O paciente ganha o status de cliente. Antigamente o paciente era o paciente. Agora não, o paciente é cliente. E as regras de mercado passam a dar as diretrizes desse segmento. Hoje é muito importante que tenhamos em mente a importância da segmentação do mercado. Isso é outra coisa que também é muito importante a gente ter em mente, segmentação de mercado. Hoje existem nichos diversos e a gente tem que estar muito ligado em qual segmento a gente está atingindo. Não basta reconhecermos as diferenças, né, se não buscarmos as ações que atendem. É fundamental, isso também é outro ponto, é fundamental a importância das empresas terem a orientação do cliente, para esse cliente, como uma das competências essenciais. A orientação do cliente deve ser algo presente no dia a dia de cada um que trabalha dentro da unidade. Esse acho que é a coisa mais importante que a gente tem que colocar aqui, né? Quem trabalha dentro da unidade tem que entender, isso através, obviamente, do treinamento, do planejamento, o que a gente precisa atingir, o que eu quero atingir, como que eu posso fazer isso. Essa que a gente chama de orientação ao cliente. Como podemos definir isso? Através da sensibilidade de perceber e antecipar oportunidades que agregam valor aos clientes, internos e externos, seja nos produtos ou nos serviços prestados para uma empresa. Não basta ser orientado para o cliente externo. Em primeiro lugar, a gente tem que trabalhar internamente. Então, assim, é buscar a satisfação dos colaboradores para que todos eles satisfeitos possam dar foco total. Isso que a gente chama do endomarketing, é o marketing interno da empresa. A gente não pode ter funcionários insatisfeitos, porque se eles não vestirem a camisa, eles não vão trabalhar essa imagem de uma forma positiva. Por fim, temos na definição o foco no produto e no serviço, sendo necessário, portanto, uma parceria entre produto e serviço para buscar a satisfação desses clientes. Não basta um produto de qualidade sem os serviços agregados e vice-versa. Só que aí tem uma grande questão. Por trás dessa competência, eu trabalho orientado para o cliente? Acho que todo funcionário ele deve se perguntar por que e se ele está trabalhando com essa orientação. Esse é o fim? Ele está sendo trabalhando, todos os esforços são orientados para o cliente? O cliente tem sempre razão?
Isso é uma coisa que a gente, já desde moleque, a gente fala isso. O cliente tem sempre razão. Hoje em dia, será que sim? A resposta 100% afirmativa pode ser perigosa, né? E, como está escrito aqui, como eu coloquei, até lesar os interesses da empresa, né? Temos que buscar ações que nos levem à orientação do cliente, mas sempre alinhado com o quê? Os objetivos. Como a gente faz isso? Planejamento estratégico. O marketing ele deve ser cada vez mais adotado e aprendido pelos profissionais de saúde para que possamos continuar caminhando em busca da profissionalização desse setor. Então, assim, o que eu queria mostrar e trazer é exatamente que hoje a gente vive um mundo que é completamente alinhado dentro da área que envolve tecnologia. A gente precisa fazer com que essas pessoas compreendam que o mundo de hoje não é mais o mundo de 30 anos atrás. Dentro da área de saúde, geralmente a gente viu que tem um déficit aí, né? As pessoas, óbvio, a medicina avançou muito, a gente sabe disso, né? Existem, né, hoje a telemedicina, que é totalmente voltada para essa questão da tecnologia, só que a gente precisa resgatar uma questão muito mais voltada para a questão cultural do trabalho desenvolvido, para que a gente possa fazer esse alinhamento. Particularmente, assim, pelas empresas que eu já trabalhei e tal, eu vejo que em muitas empresas isso meio que se perde, porque falta o trabalho da gestão dentro das unidades de saúde. Falta o trabalho do administrador, falta o trabalho da comunicação e eles todos juntos através desse planejamento. Então não adianta a gente fazer um trabalho belíssimo, lindo, maravilhoso, voltado somente para o marketing de folheto, né, de campanhas publicitárias caríssimas e tal, se a gente não tem ali dentro da força de trabalho alguém que realmente está vestindo a camisa e que tem esse foco no cliente. Então, a gente precisa hoje alinhar, fazer um trabalho imenso, acho que é um trabalho desafiador, que eu acho que é muito importante o CRA, né, nesse contexto de trabalhar essa questão do marketing da saúde, para que a gente possa, através da experiência, né, da administração, da experiência da comunicação, fazer com que a saúde cresça, porque é um nicho muito lucrativo, né? A gente já viu ali com as health techs que estão sendo, tem empresas que estão de olho nesse mercado, né? Porque é um mercado muito lucrativo, só que falta o quê? A gestão. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, trazer, a gente fica aí aberto às perguntas, né, para que a gente possa responder. Quero agradecer o convite, Fátima, quero agradecer o convite do CRA e estamos aqui dispostos a tirar essas dúvidas. Obrigado. Olá, boa tarde a todos que estão aqui, boa tarde aos internautas. E vamos conversar um pouquinho sobre essas ideias super interessantes que o Marcos, que o Firmino trouxeram aqui para a gente. A gente já recebeu algumas perguntas e vamos bater um papinho aqui sobre isso. Foi interessante porque o final da fala dele bateu exatamente com o que você estava falando, né? E nós não falamos antes, hein? Tá vendo? Foi exatamente isso. O marketing, né, nessa sociedade 4.0, né, a diferença, a velocidade com que as informações vão e as informações vêm. Firmino, como o profissional da administração precisa se preparar para essa rapidez, para essa velocidade tão grande? O profissional da administração, eu vejo que ele tem que entrar pelo lado da especialização. As nossas faculdades de administração, elas ainda estão com um sistema, tá, que não é para se jogar fora. Taylor Fayol não deve ser jogado fora, porém a tecnologia está numa velocidade imensa. É claro que o profissional da administração, ele não vai saber fazer uma tomografia, ele não vai saber aplicar uma injeção, mas ele tem que saber como licitar o tomógrafo, como licitar as seringas, como manter um prédio funcionando e muito mais estar ligado na tecnologia, porque é essa tecnologia que vai alavancar o planejamento estratégico, tão bem abordado pelo Marcos. Essa tecnologia que vai fazer com que as pessoas consigam se desenvolver num atendimento ao
cliente, ou paciente, ou usuário, ou outra coisa que a gente possa chamar. Principalmente, tá? Os fundamentos da administração, ficar bem focado nisso e acompanhar a tecnologia. A tecnologia é ferramenta de gestão também. A tecnologia é ferramenta de gestão e a comunicação também é uma ferramenta de gestão importante. Você falou sobre o endomarketing. Você acha que é uma das vertentes mais importantes do trabalho do marketing em saúde? Porque é quem está ali na linha de frente, né? Exato. Assim, o endomarketing é super importante e muitas vezes as pessoas não dão o devido valor a isso. Ou então acabam não encaixando o endomarketing dentro da sua especificidade dentro da organização. Geralmente, o endomarketing ele acaba, às vezes, ficando dentro de um serviço de RH. E não é bem isso, né? O trabalho do endomarketing é um trabalho de vários setores. É um trabalho da comunicação supervisionado, mas tem o RH, tem a administração, tem a presidência. Geralmente ele é um braço da própria presidência ou da própria diretoria geral. Mas muitas vezes as pessoas pensam em endomarketing como uma festa. É um trabalho que quase que o profissional de relações públicas, que hoje quase não existe também mais no mercado, né, foi colocado. Tem até uma história interessante, porque o profissional, por exemplo, de RP, que é o de relações públicas, como eu falei, hoje ele quase não existe mais no mercado. Por quê? Nos anos 90, com a chegada da internet, né, as pessoas achavam que os jornalistas que tinham sido demitidos dos grandes jornais não serviam mais para nada, né? Então, assim, muita gente foi demitida, foi uma grande leva de demissões nos veículos de comunicação assim que a internet entrou, porque diziam que a internet seria a salvação da pátria. Tá, mas não era bem assim. Quem é que precisa... E teria que ter funcionários profissionais da área de comunicação trabalhando também dentro das plataformas. E aí, nessa grande demanda de funcionários que tinham sido mandados embora das grandes corporações de veículos de imprensa, foram chamados para trabalhar dentro das grandes corporações, que antigamente todo mundo chamava relações públicas de porta-voz, né? E aí os jornalistas começaram a fazer esse papel. Só que o jornalista, ele também não é um profissional que compreende se a gente tem uma maçã podre, qual é essa maçã que pode tirar dali para não estragar o resto. Esse é o papel do gestor. É o papel do gestor, exatamente. É a importância do gestor, né? O Relações Públicas, inclusive, era um profissional que tinha esse viés junto com o administrador. O jornalista, ele não tem essa visão. Só que o jornalista acabou fazendo esse papel, porque ficar ali e tal, vamos usar o jornalista. Eu sempre defendi muito que dentro da área de comunicação, por exemplo, sempre tinha que ter também um profissional de RP trabalhando junto com o administrador. Porque senão não funciona. Senão a gente fica batendo cabeça o tempo inteiro. E a criação de novos cargos, né, ou de cargos que abranjam todas essas atividades, não é algo que a gente vê usualmente nas organizações de saúde, não é isso, o Firmino? Existe uma metodologia que o gestor precisa empregar para ter alguém fazendo esse trabalho, essa ligação, né, entre pessoal e gestão e administração e o público de fora? O que o gestor precisa entender que a gestão, ela junta as ferramentas que estão disponíveis para ele, não só no mercado, como também na organização. Hoje, se você vai buscar algum profissional de mercado ou algum profissional que está dentro da sua organização para fazer alguma atividade, tá? Você precisa, antes de mais nada, entender o que essa pessoa vai fazer. Quais são as competências necessárias que essa pessoa tem que ter. Competências, e vamos entender aquilo que a vovó tomava antes de dormir. Chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. Ora, no momento que isso está definido, e quem define não é o gestor. Quem define é a área onde essa pessoa vai trabalhar. Quem define é com quem essa pessoa vai trabalhar.
Se vai trabalhar com a enfermeira-chefe vai definir quais são as competências desse profissional. Se ele vai trabalhar junto com um médico, quais são as competências que precisa. E, em cima disso, nós vamos, aí sim, para as mídias sociais. Tá? Nós vamos buscar isso de alguma forma. Tá? Não vamos botar anúncio em jornal, né, gente? Senão vai fazer fila na porta, né? Eu já vi alguém botar um anúncio de jornal e tome fila. É válido? Com certeza, é válido. Tá? De repente, fazer fila também é um marketing, né? Não podemos esquecer isso. A minha empresa é uma empresa empregadora e tem 2.000 pessoas esperando um emprego. Esse é um lado positivo que você pode ter, mas também pode falar, pô, acordei cedo, olha só o que essa empresa está fazendo, colocando 2.000 pessoas no sol e na chuva. É a parte negativa. Ou seja, respondendo mais friamente, o gestor tem que ter o conhecimento que alguém vai passar para ele das competências necessárias para aquele cargo. Bom, a gente recebeu uma pergunta aqui do Leonardo Carapi, que aí eu quero um pouquinho da resposta de cada um de vocês. Como deveria ser, na visão de vocês, a elaboração de uma agenda positiva que fizesse frente às páginas policiais que dominam os temas de saúde? Que a gente só escuta a parte ruim. Como você bem falou, não se fala da parte boa, das descobertas, muito pouco se fala, fica restrito à editoria de ciência. Como fazer frente a isso? Eu tenho até um exemplo, né, quando eu vim de uma unidade pública do Hemorrio, e o Hemorrio é uma unidade do Estado. Obviamente, sempre as unidades do Estado sempre faltaram muita coisa, né? Ela sempre é pauta de matérias negativas. E o Hemorrio, por exemplo, era uma unidade que só tinha pauta positiva. Mas por quê? Porque a gente trabalhava muito essa questão do planejamento, da gestão. Tinha problemas no hospital? Óbvio. Tinham. Sempre houve problemas dentro do hospital. Era um hospital que também tinha um viés voltado para o lado social? Sim, porque tinha acoplado também uma unidade hemoterápica ali, um banco de sangue, né? Mas a gente o tempo inteiro ficava ali criando ações para que a gente pudesse mostrar o lado positivo e de uma forma que a gente pudesse pautar o jornalista dessas questões positivas. Eu, como jornalista, falo sempre isso, né? O jornalista só coloca o lado ruim? Sim, porque é o que vende mais. Mas também tem muita coisa boa que é muito legal de se falar, né? E como que a gente fazia isso? Através do marketing de relacionamento da comunicação com o outro colega, né? Isso também é uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabem fazer. Então a gente precisa, como a gente trabalha o marketing interno, que é o endomarketing corporativo, a gente também tem que trabalhar o marketing de relacionamento com todos os clientes. E nesse caso, a imprensa também é um cliente. Então a gente tem que saber trabalhar esse lado, fazendo encontros de relacionamento. Isso é muito comum. Em grandes corporações, várias empresas fazem isso. Isso não é nenhum tipo de jabá, não. É justamente fazer com que o profissional que está do outro lado venha conhecer as dificuldades, venha conhecer o trabalho que é desenvolvido dentro da corporação, e aí sim ele vai entender todo o processo, porque na hora dele fazer a matéria, ele vai falar assim, opa, não é bem isso não. Porque muitas vezes a gente recebe demanda, o próprio Hemorrio recebia muita demanda, e os próprios jornalistas ligavam antes para mim e falavam assim, é isso mesmo? Eu posso ir aí ver o que está acontecendo? Então, acho que muitas vezes, como não tem não posso nem chamar de barreira, mas como não tem essa porta de entrada, muitas vezes o jornalista coloca e faz a pauta dele baseado em evidências muito mais voltadas para denúncia. Eu acho meio absurdo, mas hoje todos os jornais, por exemplo, têm denúncias via WhatsApp, né, que foge um pouco desse controle. Então, é muito importante que tenha um profissional ali dentro que possa fazer essa filtragem e, na base da confiança, eu nunca precisei enganar nenhum jornalista. Eu sempre chamo, você quer ver realmente o problema que está acontecendo aqui? Vem aqui que a gente conversa e vê e mostre. E o olhar do jornalista
ali vendo na prática, muda completamente a história. E como você falou, no caso do Hemorrio, até a pauta negativa, que seria a falta de sangue, acaba se transformando em algo positivo pelo viés social. Sim, né? Tem uma história que é sensacional do saudoso Boechat, né? Uma das maiores campanhas que até hoje existe, que vai inclusive acontecer esse ano lá na Cinelândia, novamente, 10º ano, foi baseada a partir de uma crítica ferrenha dele. A gente estava ouvindo, e ele reclamou, dizendo que era um absurdo, que como que pode faltar sangue no Estado, tarará, o Hemorrio era o responsável e tal. Eu falei assim, poxa, mas será que ele compreendeu que a gente não abre uma torneira e fabrica, que precisa ter realmente essa pessoa chegando? Tem que vir de fora, né? E aí entramos ao ar, fizemos um desafio, ele foi questionado a equipe dele quantas pessoas haviam doado sangue naquele último ano, e ninguém tinha doado, e aí ele viu que realmente o buraco era muito mais embaixo, e daí de uma crítica nasceu. Olha só que bacana. E ele começou a incentivar esse processo, e é uma campanha hoje de sucesso, que bate todos os recordes, enfim. Mas foi a partir de uma crítica. E, Firmino, na visão do gestor, como criar essa agenda positiva de transformar, né, de tirar só a coisa ruim, a parte policial da saúde, e transformar em coisas boas? O gestor, administrador, ele tem ferramentas para isso. Tá? Primeiro, no meu pensamento, ele não pode imaginar a organização dele como um ser isolado. Nós tivemos um exemplo do Hemorrio, legal, mas é um isolado. Tá? Até porque o Hemorrio, se eu não me engano, ao nível de espaço, só tem ele. Os outros são coleta de sangue dentro do hospital. Se eu estiver errado, me desculpe, na verdade, é o Hemocentro coordenador, né? Mas existem mas o conhecido do povo é o Hemorrio. Mas quando a gente fala de plano de saúde, a primeira coisa que aparece para nós é que eles são concorrentes. Se a gente fala de hospital, é que eles são concorrentes, tá? Quando eu penso que a agenda positiva, primeiro, tinha de começar por uma junção para que eles possam fazer frente à desgraça, vamos chamar assim. Porque não adianta, gente. Se a gente está falando de saúde, a morte, vamos falar assim, vida e morte, se faz presente, né? Os erros, não digo erros, tá? Mas aquilo que o inesperado acontece, vamos chamar assim. Então, o gestor, ele tem ferramentas para isso. Vamos lá, vamos trazer a nossa famosa espinha de peixe, né? O Ishikawa, e colocar lá como criar uma agenda positiva. E divide lá tempo, espaço, lá nas 6 formas, e faz um brainstorm. Mas não é uma organização, tem que ser coletivo. Por que a gente não usa o PDCA? Planejar, fazer, checar, e um que eu falo, e quando eu estou em aula, a gente briga muito, que é o 5W e 1H. Aí vão falar, não, Firmino, são 2 Hs. Não, para mim, sinto muito, é 1H só, tá? Porque se eu colocar o custo, eu não faço nada. Por que a gente não faz o 5W e 1H? Quem, onde, por quê, quando? Olha, o que eu quero fazer? Eu quero reverter aquela notícia que estava falando mal da minha organização, que isso realmente aconteceu. E como é que eu faço isso? Por que eu vou fazer isso? Quem vai fazer? Eu preciso colocar uma matéria na televisão de maior audiência ou basta fazer um outdoor? É análise, é gestão, é planejamento, entendendo? É junção das ideias, é junção das organizações para que cada uma não trabalhe sozinha. Usando o exemplo aí do incêndio, só houve com o hospital. Tá? De outras formas que pode acontecer, quando acontece alguma coisa assim, só fica focado naquela organização. As outras organizações, desculpe, elas não são solidárias, vamos chamar assim. Tá? Mais uma pergunta que a gente recebeu aqui, como você falou, Marcos, como fazer com que as health techs possam se estabelecer no mercado analógico de saúde supletiva com centenas de resoluções que impedem a estratégia de nichos e outras iniciativas? Essa aí é para te pegar mesmo, essa né? É pra pegar, Marcos, essa é tua, tá? Segura essa bola.
Então, como eu tinha mostrado, assim, as health techs elas surgiram dentro de um vácuo provocado por essa grande discussão entre saúde pública e saúde suplementar, né? E o cliente ele precisa estar sendo atendido da melhor forma. Então, o que acontece? Essas empresas elas viram ali uma oportunidade de trabalhar esse nicho e lucrar com isso. Tanto que os números aí mostram que, sei lá, foram 4, 5 anos, o número dessas empresas meio que triplicou ao longo dos anos. Mas essas empresas, elas têm uma base, a base delas, ela é totalmente voltada na questão de tecnologia. Então, o que precisa fazer, né? Ou fazer com que essas empresas elas entendam o processo de como funciona a saúde suplementar e a saúde pública também, porque hoje a gente sabe que está tendo uma discussão aí ferrenha, terrível, uma questão que envolve uma questão política muito ampla, né, de discussões e que é um poço sem fundo. Geralmente as pessoas acabam não compreendendo de que formas elas podem ajudar. E quem é o mais prejudicado nisso tudo acaba sendo quem? O cliente. Então, assim, tem uma briga por planos, né? Os planos de saúde brigam entre eles, um compra uma fatia do outro, cada um quer ficar domando o espaço e tal. E nesse meio tempo vem uma empresa pequena, né? Que essas health techs geralmente são empresas muito pequenas, mas que têm uma base tecnológica que as pessoas não estão dando muita atenção a elas. Né? Então, assim, acho que tem que ter uma grande mudança, né, cultural na vida desses gestores para que compreendam, isso até falei bastante na apresentação, de que a tecnologia veio para ficar. Não tem mais como a gente voltar atrás. Então, assim, hoje as pessoas têm que compreender que a tecnologia tem que estar atrelada a qualquer situação. Tem até um número até interessante também, de 2014 a 2016 foi gerado tanta informação como se a gente tivesse contado toda a história da humanidade em 2 anos. E tem uma previsão para 2021, ou seja, depois da manhã, né, de que a gente vai ter, nesse ano, mais ou menos 6 trilhões de bytes. Isso quer dizer, mais ou menos, que a quantidade de informações que a gente tem pode ser dobrada a cada 12 horas. A história da humanidade pode ser dobrada a cada 12 horas. Então, assim, isso é uma coisa muito louca e que se a gente nem tem como compreender hoje o que isso significa, mas a gente já está vendo que a tecnologia veio para ficar e muitas empresas não estão entrando com esse viés. Então, por isso que é super importante que tenha essa compreensão. Enquanto isso, as health techs estão crescendo. Mas eu acho que nesse caso aqui da pergunta, eu acho que é mais ligado a legislação mesmo, a parte analógica da coisa. Como essas empresas, as health techs, vão chegar e vão tomar, entre aspas, uma fatia de mercado se elas não precisam atender X, Y, Z, W e aquela montanha. Isso tem que ter uma agenda, tem que ter uma agenda regulatória, e no caso é da própria Agência Nacional de Saúde que regula os planos de saúde, né? Hoje a gente vê aí um crescimento imenso de planos populares, por exemplo, e que isso não é regulamentado pela agência, né? Eu acredito... E que está sendo um trabalho de marketing enorme. Enorme. Na verdade, tem muito dinheiro envolvido nisso, né? Exatamente. Então, assim, mas existe um marco regulatório. Hoje a gente vê aí que tem muitas pessoas brigando aí para mudar, inclusive, o marco regulatório. Mas, assim, por enquanto, isso não existe ainda. Né? Esse marco regulatório não existe. O próprio Ministério da Saúde, que coordena todas essas ações do Sistema Único de Saúde. Então, assim, se isso for implementado, eu acho que ainda vai ser lá na frente. Mas, por enquanto, essas health techs, elas trabalham em nichos específicos, mas não existe essa regulamentação como a gente vê hoje em dia pelo marco regulatório da saúde. Apesar de não estarem irregulares, ainda estão marginalizadas, ainda estão indo... Sim.
Entendi. Bom, levando uma frase que você comentou e que você colocou no seu slide, o cliente sempre tem razão. Na questão da saúde, isso é complicado, porque você está lidando ali, como o Firmino falou, com vida e morte. Como o gestor deve levar isso? Como o marketing deve levar isso? Porque você não pode... você vai ouvir a reclamação e, mesmo sabendo que o seu cliente tem razão, como lidar com isso? O que a gente precisa entender, ao meu ver, é primeiro descobrir quem é o cliente. Tá? Se o cliente é chamado o paciente ou se é alguém que está junto a ele. Depois que você conseguir entender isso, você buscar formas, tá, de chegar o mais próximo possível, tendência a 100%, de satisfação. Existe um livro do professor Falcone que fala que o cliente é o rei. Tá? E eu, em algumas palestras que eu fiz, tá? Quem sou eu para duvidar do professor Falcone? Só que eu tenho uma outra visão. Tá? Para mim, o cliente não é o rei. O cliente, para mim, é o sol. Por que eu falo isso? Porque o rei você não negocia. O rei, né, se a gente pensar lá nas cruzadas, né, o rei mandou, mandou. O sol você negocia. Você passa um protetor solar. Ele se deita à noite, né? Ele sai do seu momento, tá? Ele se esconde atrás da lua na eclipse. Então, o rei não. E quando a gente fala que o cliente tem razão, sim, eu acredito que ele tem razão, enquanto as suas necessidades não estiverem sendo atendidas, tá? Se você não consegue atender uma necessidade do cliente a 100%, e você conseguir falar para ele o porquê não, qual é o problema que existe, que às vezes o não atendimento é pelo próprio cliente, tá? Eu acho que você consegue fazer algumas negociações para que isso seja atendido, entende? O cliente tem razão dentro daquelas possibilidades de atendimento. Existem coisas, eu quero fazer um tratamento XYZ com um equipamento de última geração. Tá, tudo bem, pode fazer. Mas para fazer isso vai custar não sei quantos reais. Eu não tenho essa condição de pagar. Então, não vou conseguir chegar lá. A minha razão, ela vai esbarrar na minha necessidade. Tá? Eu acho que a razão do cliente está intimamente ligado à satisfação da necessidade que ele coloca. E deixando claro, tá? O cliente, às vezes, não é aquele que está se colocando. Tá? Uma criança de meses que está sendo atendida num consultório, aquela criança não é o cliente. O cliente, às vezes, é os pais, às vezes pode ser quem levou, tá? Os pais não se fazem presentes, são os avós. É entender a palavra cliente, tá? Que na saúde ela é muito ampla. Marcos, a maioria das campanhas, a maioria das mensagens que a gente vê que são enviadas para a população, para a sociedade, é baseada nisso. Na razão versus emoção, que a saúde é quando você está bem sorrindo, andando de bicicleta com os cabelos esvoaçantes. Como lidar com isso numa unidade de saúde em que a gente sabe que não é assim que a banda toca? Hoje a gente sabe que tem muitas empresas voltadas à parte de saúde, por exemplo, suplementar, que trabalham muito nessa questão de hotelaria, né? Dentro da saúde pública fica parecendo que é meio que o patinho feio mas como eu expliquei, né? Existem várias ações positivas que são desenvolvidas dentro dessas unidades, isso tem que ser mostrado, né? Assim, hoje a gente tem unidades que fazem serviços assim belíssimos, trabalhos super bacanas e tal, e isso precisa ser mostrado. Não necessariamente pelo viés do que a gente chama do marketing tradicional, né? De anúncios em revista. Hoje em dia, qual empresário que prefere pagar hoje um anúncio de revista? Hoje isso é muito caro, né? Então, assim, se você for ver a própria os veículos de comunicação, nos veículos de comunicação, hoje você não tem muitos anunciantes
os anunciantes preferem colocar dentro de uma rede social, por exemplo. O impulsionamento vale muito mais do que um anúncio. Você atinge muito mais pessoas e ali dentro da rede social você pode, inclusive, selecionar o nicho que você quer atingir, né? Então, por exemplo, você coloca um comercial de 30 segundos na hora do Jornal Nacional. Será que você realmente vai atingir o público que você quer? Aquilo está muito espalhado, né? Na hora a pessoa, sei lá, foi na cozinha beber água, ela não viu o anúncio. Então, dentro de uma rede social, por exemplo, você sabe, você segmenta, você direciona. Eu acho que hoje está tendo um novo movimento assim, para que as pessoas possam trabalhar isso da melhor forma. Então, assim, vai haver, já está tendo, né, esse crescimento dessa saída das mídias tradicionais para as redes sociais e que isso pode ser impulsionado através de nichos direcionados. Para a gente fechar, pode-se dizer que esse é o futuro do marketing em saúde? Ou já é o presente? Já é o presente. Já é o presente e eu acho que a tendência é cada vez mais intensificar, né? Assim, a comunicação online veio para ficar, não tem mais como a gente retornar, voltar atrás. E eu acho que é muito importante que todas essas pessoas tenham isso em mente, né? Daqui a 10 anos a gente vai estar falando de coisas assim que a gente nem consegue mensurar hoje em dia. Nossa, se a gente vê esse vídeo daqui a 10 anos, vai falar, nossa, a gente ainda estava ali sentadinho fazendo isso. Então, assim, é um outro viés. Assim como há 30 anos a gente tinha um cenário e hoje a gente tem outro, e a gente vê que hoje a comunicação ela aumenta assim, em níveis exponenciais, eu nem digo 10 anos, eu acho que é metade desse tempo. Assim. Então a gente vai ter algo que hoje a gente não consegue mensurar e que vai a caminho desse futuro do marketing digital. Você, Firmino, qual é a sua opinião de futuro? Eu acredito no primeiro fundamento do marketing, que é o marketing mais barato de todos, onde o custo, vamos dizer assim, final, ele é quase zero, que é o marketing boca a boca. Né? A gente vê a mídia, mas se o boca a boca falou no ouvido da pessoa, essa pessoa ela pode disparar, não é a organização, a pessoa disparou. Agora, para você fazer um contraponto a isso que você perguntou, com o boca a boca, você precisa ter, nós vamos voltar lá no início de tudo aquilo que eu falei, que o Marcos também falou, nós vamos bater no endomarketing. Por quê? A pessoa que está no hospital, que está na clínica, qualquer área de saúde, que não foi bem, não conseguiu, ao invés dela ir para a rua, falar, não sei o quê, esbravejar, se tiver dentro da organização alguém treinado, alguém motivado para fazer um bloqueio, tá? Pelo menos que não seja um bloqueio de 100%, mas de 50%, essa pessoa, ao colocar todo o seu pensamento, ela vem com outra formatação. Eu acredito no boca a boca, tá? Mas para o boca a boca acontecer, o endomarketing tem que ser muito bom para que consiga fazer um atendimento, consiga explicar àquela pessoa que não está com os seus anseios atendidos, que ela saia dali não atendido, mas que não saia esbravejando tanto. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, por essas explanações. A gente sabe que é um tema que ainda tem muita coisa para se discutir, que amanhã pode surgir outra health tech ou outros assuntos para a gente discutir, mas estão sempre convidados para vir aqui para falar para os nossos ouvintes, para os nossos administradores, profissionais e estudantes. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Obrigado. Bom, e já, daqui a pouquinho, em breve, você vai ter toda essa palestra, tudo que foi falado aqui pelo Marcos e pelo Firmino, online, ao vivo, na nossa rádio e na nossa TV. É só ficar ligado. Até a próxima.